Fala galera, tudo bem? Meu nome é Hudson, aqui do meu lado tá o Thiaguinho e hoje nós vamos começar esse bate-papo, esse novo projeto do Thiaguinho que se chama Atitude Cash. Então nós queremos desejar a todos vocês um excelente dia ou uma excelente noite e seja bem-vindo aí galera, vai ser um bate-papo bem formal. Aqui a gente não sabe tudo e, na verdade, também a gente não sabe nada. É mais ou menos meio que igual a Dilma, né, Thiaguinho? Tá aqui também a Andressa, a Érica, tá dando um apoio pra gente aí. É isso aí. E nós vamos explicar mais ou menos pra vocês aí como que vai ser o nosso Atitude Cash. Aqui a nossa canequinha do Thiaguinho. O Thiaguinho mandou fazer até a caneca. Fala aí, Thiaguinho. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Atitude Cash. Quero deixar aqui de antemão que não tem profissional da área, a gente não manja do assunto, mas Deus colocou esse projeto no nosso coração. Legal. De estar aqui fazendo esse bate-papo com você, falando sobre diversos assuntos, né? Sobre o nosso mandato, sobre o nosso dia a dia. E Deus tá no controle aqui, cara. Então vai ser bem descontraído, nos perdoe a falha e vamos que vamos. Thiaguinho, bora aí. Fica tranquilo. Antes de começar o bate-papo, o Thiaguinho estava aqui orando. Eu acho que ele fez até jejum hoje. Mas fica tranquilo, Thiaguinho. E a nossa proposta, pessoal, a proposta do Cash Atitude Cash, falando até errado o nome, gente. Vamos pegar o nome. Mas a proposta desse bate-papo com vocês é apresentar as ideias do Thiaguinho. A gente vai falar sobre tudo aqui, né, Thiaguinho? Vamos falar sobre política municipal, estadual. Vamos falar sobre a política no âmbito nacional também, né, Thiaguinho? Isso aí. Vamos falar sobre futebol, vamos falar... O Botafogo acabou de pegar a passagem de volta, mas isso daí é um bate-papo para outro dia. Vai começar aí. Vamos também falar sobre igreja. E assim, o Thiaguinho que é o dono da cadeira, ele é o dono do canal. O Thiaguinho é o dono de tudo aqui. Então nós vamos falar sobre o Thiaguinho. Thiaguinho, uma pergunta simples, vai ser algo bem leve, tá bom, Thiaguinho? Fica tranquilo, se você não soubesse, manda um zap pras meninas dali e a Andressa vai lá e Thiaguinho, é isso, Érica, ajuda ele. Pega leve. Então, você que é o dono da cadeira, você que é o dono disso daqui. Thiaguinho, a primeira pergunta pra você é o seguinte, meu irmão, quem é você além do vereador Thiaguinho? Manda brasa. Hudson, e a galera que tá aqui nos ouvindo, cara, o Thiaguinho, eu sou um cara amigo, sou um cara pai. Ele tá rindo de mim aqui já, ó. Ele tá rindo de mim. Porque eu tento ser sério, mas não dá, cara. Não, vai lá. Mas eu sou esse cara. Eu sou esse cara amigo, eu sou pai, né? Eu procuro estar sempre à disposição aqui, né, do próximo. Então, podem sempre contar com o Thiaguinho amigo e o Thiaguinho pai, que vem procurando melhorar cada dia aí. Bacana. Thiaguinho, vamos lá, uma pergunta para quem não conhece você, né, meu irmão? Onde que o Thiaguinho nasceu e o que mais marcou sua infância? Você nasceu no município de Resende, você nasceu em Itatiaia, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Onde você nasceu, irmão? Hudson, eu nasci na PEMI, 23 de outubro de 1985. Sou resendense com muito orgulho, com muito amor no coração. Tenho orgulho por onde eu vou dizer que eu sou da cidade de Resende e o que mais me marcou na infância foi em 1995, quando meu pai me levou pela primeira vez no Maracanã. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai tinha uma D20, cabine dupla, vermelha. Meu pai parou lá no McDonald's, ali no drive, e a gente comprou o lanche que eu costumava comer na época, cheeseburger, batata frita, e a gente pegou a Dutra e foi sentido o Rio. Meu pai não falou para mim que eu ia no Maracanã, e foi pela primeira vez que eu pisei no Maracanã. Legal. E me apaixonei pelo Botafogo. Foi uma das heranças que meu pai deixou para mim, foi ser botafoguense, é uma grande paixão que eu carrego comigo. Legal, Thiaguinho. Eu não sou botafoguense, mas meu pai é botafoguense, minha esposa. E bacana, cara. 1995. Isso aí. Ô, Thiaguinho, fala pra gente, cara. Quando que a fé entrou na sua vida de verdade? O que significa a fé pra você? O que é Deus pra você de verdade, irmão? Ô, Hudson, eu conheci Jesus em 2004. 2004, 20 anos. 21 anos. Através do meu irmão, do meu amigo, Rogerinho.
Rogerinho, grande Rogerinho. Aquele aí. Abraço, Rogerinho. Já fica aqui um abraço pro Rogerinho. Tá registrado. É isso aí. Rogerinho foi o cara que me apresentou Jesus. Legal, cara. Né? A gente trabalhava no ramo da reciclagem e conheci ele através lá do depósito. E ele me convidou um dia para ir lá na Metodista, lá do Cabral. E foi aonde eu conheci Jesus e fiquei completamente apaixonado por Jesus. Então tem 21 anos que eu assim, de fato, mudou a minha história, né? Jesus, ele mudou a minha história. Ao longo desses anos, a gente vai contar mais para vocês, né? Como que foi essa minha trajetória cristã. Eu falo que eu conheci Jesus há 21 anos, mas me converter mesmo, isso já é outro assunto que já a gente vai abordar por aqui. Bacana, Thiaguinho. Pô, você falou do Rogerinho uma vez, eu lembro que você disse para mim que o Rogerinho era um grande pregador da palavra de Deus, né, Thiaguinho? Muito. Rogerinho, eu quero ver você pregando de novo aqui em Resende. Amém. Thiaguinho falou que você é uma chama viva. Amém. Thiaguinho, vamos lá então, vamos continuar. Então você conheceu Jesus em 2004. Alguns anos atrás, lá na nossa igreja, você participou do Encontro com Deus também, né, Thiaguinho? Foi qual ano isso daí? Foi isso daí, foi há 3 anos. Foi aonde eu, de fato, que eu disse aqui para você, em relação ao fato de conhecer Jesus e se converter. Legal. Eu posso dizer que nessa trajetória de 21 anos, eu me converti de fato há 3 anos, onde eu pude conhecer o verdadeiro amor de Jesus e o que é ser cristão. Sou santo? Não. Tenho minhas falhas, mas eu luto todos os dias contra a minha carne, contra as minhas vontades, para de fato procurar ao máximo ser discípulo de Jesus. Então, há 3 anos eu fui para o Encontro com Deus na Catedral Emanuel e hoje eu posso dizer para você, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, que eu me converti de verdade e sei o que Deus se apresenta para mim e o que é esse amor de Cristo dentro do meu coração. Legal, Thiaguinho. Não mudando de assunto, mas continuando aqui, o nosso bate-papo tá maneiro pra caramba. Parabéns. Você tava nervoso, mas, gente, o Thiaguinho leva jeito. Eu já tô me soltando já. O Thiaguinho tá 6 meses ali na Câmara como vereador, mas já pegou intimidade com o microfone. Parabéns, Thiaguinho. Você tá mandando bem. Thiaguinho, vamos lá. Quem que foi que disse pra você pela primeira vez, Thiaguinho, você leva jeito pra política, cara? Cara, quem foi a primeira pessoa que eu quero até mandar um beijo pra ela, Aninha. Sabia. Você sempre falou isso pra mim. Aninha, Ana Cláudia. Inclusive, o Fluminense passou de fase e ela deve estar felizona lá. A Aninha, em 2012, no bate-papo, 2011, perdão, num bate-papo num restaurante, ela falou: Thiaguinho, você já pensou em entrar para política? E eu falei: política? Nunca pensei em entrar para política, né? Nunca me vi como político. Ela falou: porque você é descontraído, você tem carisma e tal. E eu falei: cara... Ela falou: pô, vou te apresentar e tal. Eu falei: vamos embora. Em 2002 eu vim candidato. Eu acho que muitas pessoas não sabem, mas eu vim candidato em 2002, mas eu era muito novo, né? Muito novinho. Onde nós usamos lá atrás o Thiaguinho Atitude. A gente fez até um jingle na época. Thiaguinho Atitude, Thiaguinho Juventude. E esse jingle pegou, mas eu tinha vergonha de pedir voto, né? Eu não sabia o que era política de fato. Mas em 2012 foi minha primeira experiência. Eu tive 110 votos naquela época. E depois na eleição, é sério, você tá rindo, mas é sério, 110 votos. Mandou bem, pô, primeira vez. E uma história curiosa que muita gente não sabe, que no dia da eleição, eu já tinha acompanhado lá, eu lembro disso até hoje. Eu falei: cara, perdi a eleição, fui lá pro calçadão, ligaram. Pastor Nilson me ligou. Pastor Nilson? A benção do pastor Nilson me ligou, falou: filhão, você ganhou a eleição. Era uma profecia pra... A Érica Andressa tá rindo ali de mim já. Era uma profecia pra 2025. Aí eu falei: como assim? Eu lembro que eu cheguei no fórum e, cara, quando eu cheguei no fórum, tava lá a listagem Thiaguinho Atitude, 17º vereador. Eu falei: como assim, cara? É um milagre. E as pessoas jogando eu pro alto. Eu lembro que eu tirei foto da vitória na época, fiz carreata, tinha mais carro do que voto na minha carreata. E quando a galera foi lá para a churrascaria do Mineiro no Boa Vista, na época, que bacana, quando foi 2 horas da manhã, chegaram lá e falaram: Thiaguinho, não foi você. Foi o Thiago Tisga, que na época era o Tisga, que é Thiago também, que ganhou a eleição. Ô, Thiaguinho, como é que você fez? Com seus amigos que estavam lá? Você tinha falado pra galera que tinha ganhado? Como é que foi isso aí, cara? Mas eu, dentro de mim, eu falei: cara, eu não ganhei eleição. Não ganhei eleição.
Mas, pô, todo mundo me elogiando, falando, pô, parabéns e tal. Aí, quando foi 1h30 da manhã, chegou a notícia que eu não tinha ganhado a eleição. Então, eu conheci a política através da Aninha, tive essa experiência, mas não vim candidato em 2016, nem em 2020. E vamos falar isso mais pra frente aí. Tiaguinho, quantos votos você teve mesmo, cara? 110. 110 votos, gente. Mas sem pedir voto, eu tinha vergonha de pedir voto. Ele tinha vergonha. Isso daí foi em 2000 o quê, Tiaguinho? 2012. 2012. 13 anos atrás. Bacana. Tiaguinho, então fala pra galera também. Pessoal, nós estamos conhecendo você, quem é o Tiaguinho na essência mesmo. O que mudou, Tiaguinho, desde a sua adolescência, desde quando você era um garoto, seus 10, 12 anos, pro Tiaguinho de hoje? Seus quase... Qual que é a sua idade, irmão? Eu vou fazer 40 anos, dia 23 de outubro. 40 anos? Coloca aí na agenda você é aí, novo gente. pra caramba. Tenho 39 anos. Legal. Hudson, mudou muita coisa, né? Eu amadureci muito. Né? Você pegar o Tiaguinho da adolescência pro Tiaguinho de hoje, é o outro Tiaguinho. É um cara... Hoje sou pai, hoje sou esposo. Eu falo que eu não sou o melhor pai, eu não sou o melhor esposo, mas eu tenho essa consciência comigo que eu preciso melhorar, né, a cada dia. Mas pegar o Tiaguinho da adolescência, o Tiaguinho de hoje, a gente evoluiu muito. Eu era muito criança, muito imaturo para certos assuntos. Então hoje eu me vejo um cara melhor, legal, né? Vejo um cara mais compromissado, mais sério, mas eu tenho esse meu jeitão, né? Eu tenho esse meu jeitão aqui, brincalhão, né? Mas você tem um jeito bacana, porque você cativa as pessoas, cara. Eu procuro, né, sempre estar aqui para levar alegria mesmo, mas muitas das vezes a gente, por dentro, a gente não tá assim, mas a gente sempre procura estar ali dando um sorriso, dando um abraço, levando uma palavra. Mas eu me considero, fazendo uma autoanálise, eu melhorei muito, mas sempre buscando sempre melhorar cada vez mais. Você falou sobre o seu jeito aí, Tiaguinho. Eu lembrei aqui do seu Edson, na campanha, né, cara? A gente tava lá no calçadão. Sou Edson. Você foi lá e abordou ele de uma maneira cativante, né, cara? Ganhamos você tem um sorriso no rosto. Vou botar em você por causa da sua abordagem, que você me cativou. Isso aí. É interessante você falar isso, né, Hudson? Porque é isso aí. É a forma que a gente quer lidar com o próximo, né? E o seu Edson foi um exemplo claro disso. Até essa semana, ele esteve no gabinete e ele falou: você ganhou a minha confiança na sua abordagem. Então, eu fico feliz com isso também, né? Porque a gente tem que achar o equilíbrio. Então, o tempo me trouxe isso, essa maturidade e saber achar o equilíbrio, o momento de rir, o momento de falar sério, né? Então, e eu procuro aprender, né? E assim, Tiaguinho, não é porque eu estou na sua frente, não, mas uma das qualidades do Tiaguinho, o Tiaguinho sempre foi uma pessoa muito humilde, simples de coração. Você faz o que está escrito mesmo na palavra. A palavra diz que nós devemos tratar o próximo como se fosse o nosso superior. Então o seu Edson viu isso em você. Pô, que garoto simples, cara. Esses dias até o bispo foi no nosso gabinete, né? E o bispo falou sobre legado, né, Tiaguinho? Verdade. O que o bispo falou pra gente aquele dia? Poxa, cara, marca a vida de alguém hoje. Então, não é? Então você pode ter certeza que você está marcando a vida de muitas pessoas em nossa cidade. Amém. Amém, Tiaguinho? Amém, cara. Amém. Tiaguinho, continuando aqui a nossa conversa, qual o valor da sua família você carrega com você, você traz para o seu trabalho, no seu dia a dia? Você teve uma ligação muito bacana com seu pai, com a sua mãe, a Gabi ali. O que você traz para o seu dia a dia? Hudson, agora vai dar até um nó na garganta aqui, porque... Legal, irmão. Pode chorar. Bacana. Legal. Vou ficar emocionado também, galera. Bacana, Tiaguinho. Desculpa aí. Fiquei emocionado aqui também. Isso não estava previsto no roteiro, não. Mas quando fala do valor da família, eu carrego comigo sempre o que o meu pai deixou para mim, né? O legado que o meu pai deixou. E a base disso se chama honestidade, né? Por onde eu vou, eu procuro carregar isso comigo, não só meu pai, como minha mãe, a Gabi, que também está ao meu lado, meus filhos. Eu sempre procuro ser esse cara honesto, ainda mais onde eu estou hoje, no cargo que eu ocupo hoje. Tudo que a minha família tem, não é muita coisa, mas
O meu pai, ele nos deixou com muito trabalho, com muito suor. Então, todo mundo que fala do meu pai hoje, fala do homem trabalhador que o meu pai foi. Então, é isso que me move. Essa é a base do meu propósito. Meu propósito aqui hoje é servir, mas com muita honestidade e com muita transparência. Bacana. DJ Romeu conheceu o seu pai e ele fala, Hudson, o Thiaguinho é o JC pessoa, cara. O camarada era um coração gigante, ajudava muitas pessoas. Então fica aí, Thiaguinho, meu respeito ao seu pai, que está descansando agora. Amém. Thiaguinho, pergunta bate-volta, enxuga as lágrimas aí, Vambora. porque até eu chorei aqui, gente, fiquei emocionado com a história do Thiaguinho. Esse garoto tem um coração gigante. Pergunta curta e muito rápida, Thiaguinho. Vamos lá, política pra você, irmão. Política é Servir. 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 Fala um pouco sobre isso daí, Thiaguinho. Eu falei que seria uma pergunta rápida, mas agora é hora de... Porque, poxa, o bispo foi aquele dia lá com o pastor Rodrigo, eles deram uma aula pra gente. Deram. E dá até pra você falar também sobre o seu projeto de lei que você... Dia do legado. Bacana. Hudson, a política para mim nada mais é do que você servir. Eu falo que eu tenho um chamado na igreja e tenho uma missão na política. E qual é essa missão? É servir. Servir a nossa cidade, né? Servir a nossa cidade com muita humildade, com muito comprometimento. Como o Hudson disse, nós fizemos aqui um projeto de lei que se tornou lei, ao qual o nosso prefeito Tandy sancionou, né, que foi o Dia do Legado, onde nós queremos implementar, né, na nossa cidade esse trabalho que o bispo Paulo Rangel levou para a primeira região eclesiástica, né, da Igreja Metodista, que todo dia 1º de maio a igreja vai para a rua para poder servir a nossa cidade. Legal. Servir o nosso bairro, servir a nossa rua. E a pergunta que o bispo deixou, qual o seu legado? Imagine se todos os dias nós pudéssemos deixar um legado, fazer uma ação, né, para o próximo, ou para algum hospital, ou para alguma escola, ou para o seu vizinho, a gente não sabe. Então, assim, a política para mim é isso, é uma ferramenta no qual nós, que somos políticos, nós temos que servir. Servir a nossa cidade, servir ao próximo com excelência. Bacana, Thiaguinho. Thiaguinho, vamos lá. Qual que é o seu maior exemplo de liderança hoje? O meu maior exemplo é o meu, é o seu, é o nosso pastor Rodrigo Bussá. Ele é fera. Hoje eu pastor para mim, né? O meu pai se foi, eu tenho o pastor Rodrigo hoje como meu pai da fé, como meu paizão mesmo. Né? A gente senta ali pelo menos uma vez no mês para pedir orientação para ele de todos os passos que a gente vem tomando, não só na política, mas na nossa vida sentimental, no casamento. Né? O pastor Rodrigo é um exemplo para mim de líder, é um exemplo de pai, de pastor, de esposo. Então, se eu conseguir chegar a 1% do pastor Rodrigo, eu vou estar bem aí. Legal. Em todos os sentidos. Aproveitando. Pastorzão, manda um beijo pro senhor aí. É isso aí. Pastor, um beijo nessa sua careca bonita aí. Deus abençoe o senhor, pastor. Um abraço também aos nossos irmãos metodistas, né, Thiaguinho? É isso aí, mandar um beijo pra galera da Catedral Emanuel, pros nossos adolescentes da Arena Church. Vamos lá, pastor Tio Carlos, pastor Helenice, pastor Alves, Pastora Cris, pastora Cris, pastor André Moliterno. pastor André Moliterno. Um beijão pra vocês. A gente ama vocês. Agora, Thiaguinho, pegando um gancho aí, você falou do pessoal da Arena. O que os adolescentes da Arena Church fizeram sábado agora foi maravilhoso. Foi benção, foi benção. É o nosso Cristo em nós. Vamos falar agora, o Claro, Cristo em pô, nós? pode falar, manda brasa. Pessoal, o Hudson, assim, eu quero louvar a Deus porque o nosso projeto, né, Hudson, de estar na política é usar o nosso mandato para, de fato, ser canal de bênção na vida das pessoas. E nós conhecemos o Hérisson de Barra Mansa, o fundador do Cristo em Nós, há 7 anos, através da vida do Apolinário, a vida do Elvis, que é o nosso líder de jovem lá da Catedral Emanuel. Quando eles levaram esse projeto do Cristo em Nós, a gente ficou apaixonado e nós realizamos a 2ª edição agora no sábado. E assim, foi algo sobrenatural que aconteceu no Parque das Águas. Verdade. O Hudson esteve lá ministrando, o Breno Aguiar, o pastor Rodrigo levou a palavra. Então assim, e o nosso mandato, a gente está aqui reafirmando o compromisso com a juventude de Resende. Nós não vamos perder os nossos jovens para as drogas. Nós não vamos perder os nossos jovens para a boca de fumo. Então assim, a gente vai fazer um trabalho muito lindo na nossa cidade.
A gente vai falar mais sobre isso, né, Hudson, sobre esse projeto. Então, e o que a galera da Arena Church e outras igrejas, deixar claro, né, Hudson, é um evento que não tem placa de igreja. Boa, vale ressaltar isso Não daí. tem placa de igreja. O nosso objetivo aqui é Jesus. Nosso objetivo aqui é, de fato, levar o evangelho. E eu tô anotando lá, no primeiro evento, 29 de março, foram 14 almas para Jesus. E nesse último sábado agora foram 6 almas para Jesus. 6 almas. Então a gente já está com 20 almas para Jesus através do Cristo em Nós. Que bênção. Não, sábado, gente, sábado foi algo sobrenatural. Quando eu estava ali adorando, Thiaguinho, quando eu abri os olhos, os adolescentes chorando, os jovens chorando, as pessoas passando do lado do Parque das Águas, olhando, poxa, o que é esse movimento? Então nós queremos convidar você também, de repente você não é de nenhuma igreja, ou de repente você é de uma igreja e quer participar, manda mensagem pra gente no Instagram do Thiaguinho, no meu Instagram. Nós temos também o Instagram aí, né, Thiaguinho, do podcast? Atitude Cash. Fala aí, pode falar, Andressa. Pode falar. Atitude Cash _TH. A gente vai deixar aqui depois. Rapaz, mas o homem tá metido. Ó, a gente vai deixar aqui na bio. Moleque! Então, pessoal, pode olhar aqui na bio, aqui, ó. Que é isso, Thiaguinho? Tem o rasta pra cima também, né? Ai, bacana. Ô, Thiaguinho, fala pra gente, o que é ser pai pra você, irmão? Eita! Ser pai pra mim, cara. Ser pai pra mim é tudo, cara. Eu sou completamente apaixonado, né, pelo Juan. O Juan hoje tem 15 anos de idade e, assim, foi o meu primeiro amor, né, como pai para filho. O Juan é o filho que Deus gerou no meu coração. Então, Juan, eu quero que você saiba deixar essa mensagem para você, que eu tenho muito orgulho de você. Você está se tornando um homem muito melhor do que eu, né? Uau. Então, assim, eu creio que daqui a alguns anos eu vou te ver com jaleco branco. Vai ser médico, Thiago. Você vai ser médico. Doutor Garcia. Anota aí, tá anotado aqui. E eu tenho o Bernardinho, né? O Bernardo é o Cariá. É o Cariá. Bernardo, eu te amo. Quero dizer para você também que eu tenho orgulho de você. Você é o meu companheiro. O Juan é o cara que estuda quase 24 horas. O Bernardo já é na minha pegada. A gente joga um videogame, a gente brinca. Então, dizer que ser pai para mim é tudo. É uma dádiva de Deus. É um privilégio que Deus me deu de ser pai do Juan e do Bernardo. Legal. Mandar um abraço pro Juan. O Juan é muito inteligente, cara. Muito. Um dia ele me deu uma aula de história, de gramática. E o Bernardo é aquele Flamengo. Como que você, botafoguense, Thiaguinho? Pra quem tá nesse assunto foi perder o Bernardo pro Flamengo, gente. Ah, meu Deus, agora meu pai vai ficar doido agora. Não tinha como. O Bernardo, 2019, né, cá pra nós, o Flamengo ganhou tudo. Ganharam tudo, Gabigol, né, Arrascaeta, Jorge Jesus. Aí você perdeu ele. Não tinha como. Então, inclusive, eu levei o Bernardo. Eu falei pra você, o que marcou a minha infância foi o meu pai ter me levado no Maracanã, lá em 95. Eu levei o Bernardo no jogo do Flamengo mês passado, tive que ir na torcida do Flamengo com ele, mas eu queria dar esse primeiro passo com ele e eu creio que lá na frente vai ficar marcado para ele também, assim como ficou na minha vida. Bacana, Thiaguinho. Thiaguinho, para descontrair aqui, quem manda em casa? É você? Com certeza é a Gabi, né, cara? Eu vou fazer essa pergunta pra ele também. O entrevistado é você, vereador. Não, mas vamos lá. Eu acho que essa resposta é universal. Quem manda em casa é a mulher, né? É a Gabi, já entendi. Eu tento dar o meu... Eu sou chato, cara. Eu confesso que eu sou chato, mas a Gabi que dá a palavra final lá, mas tá tudo certo, né? Aí, Gabi, tá anotado, hein? Ó, tá gravado isso aí, hein, Gabi? Mas não é bem assim também, não. Claro aí. Vamos lá, Thiaguinho. Fala um versículo que define você, um versículo que você é apaixonado, irmão. A Bíblia, ela é apaixonante, né? A palavra de Deus, ela é apaixonante, mas um versículo que eu gosto muito é lá em Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive. Todos os momentos que eu tive de luta, todos os momentos, todo o processo que eu passei para chegar até aqui, né? Foi um processo que ao longo, né, dos programas que a gente vai apresentar aqui, a gente vai contando um pouco mais, mas eu sempre olhava para o céu, sempre dentro de mim, e Deus falava comigo, né? E eu sempre tinha certeza que Deus estava ali mais vivo do que nunca. Uhum. Então, você pega a história de Jó também, tudo que Jó passou, e ele, no momento mais difícil, ele olhar para o alto do céu e falar, eu sei que o meu Redentor vive.
E ele tá vivo, ele tá aqui entre nós. Amém, ele é eu o creio dono de nisso. tudo. Amém. Ele que tá nos comandando, tá nos guiando. Então, Jó 19:25. Jó 19:25. Beleza, Thiaguinho. Thiaguinho, na verdade eu tava fazendo algumas perguntas diferentes. A Érica colocou, quando eu erro, eu... Fico chateado. Fica chateado. Muito. Legal. Vereador de verdade tem que fazer o quê? Tá no meio do povo. Nas ruas. É o vereador do povo, gente. Tem que Tá aí. Tem que estar no meio do povo, tem que estar Bacana. ali. A gente sempre procura estar andando nos bairros, andando nas ruas, ouvindo a população. Né? Eu sempre falo que a gente não vai conseguir resolver tudo, mas a gente também dá uma satisfação. O não também é a resposta e o porquê desse não. Mas o vereador tem que estar ali, tem que estar no problema, não pode se esconder. A gente tem que dar a nossa cara a tapa e falar sempre a verdade. Lidar sempre com a verdade é infalível. Né? Quando você está com a verdade do seu lado, você pode colocar o pé onde quer que queira, que você será bem recebido, né? Você vai estar ali ouvindo de fato, sentindo, né, o cheiro do povo e estando ali no olho com o povo. Legal, Thiaguinho. E aqui eu quero parabenizar o Thiaguinho, pessoal, porque nós estamos aí nos primeiros 6 meses, né, Thiaguinho? E você tá mandando muito bem, cara. Parabéns. Às vezes eu tenho que chegar, Thiaguinho, freia um pouco, irmão. Vai descansar, vai fazer isso e aquilo. Mas o tempo todo o Thiaguinho quer estar nas igrejas, quer estar no futebol, quer visitar a UPA, quer visitar o hospital. Então, parabéns, Thiaguinho. Ó, agora que eu vi aqui a Érica e a Andressa colocaram, o Hudson é apaixonante, né? Agora chegou minha hora. O Hudson é um cara chato, mala. Olha aí, galera, tá vendo? Sem alça. Brincadeiras à parte. O Hudson é o irmão que Deus me deu, né? O Hudson é um cara Amém. que ele, mais pra frente a gente vai falar aqui, é um cara que acreditou no projeto, abaixo de Deus, foi o primeiro. Então, resumindo o Hudson aqui, o Hudson é um irmão, Amém. né, que Deus me deu na fé, é um irmão mesmo de, vamos dizer assim, o irmão diário, o cara que puxa minha orelha, é o cara que procura ao máximo estar ali me corrigindo, né, aprendo muito com ele, então, além de ser chato e mala, é um irmãozão que Deus me deu. Thiaguinho, vamos falar um pouco agora sobre o início, né, da sua carreira política, os bastidores da campanha. Só de falar como é que foi a campanha já me dá até arrepio, Thiaguinho, porque, pai amado, nós queremos também falar aqui nesse tópico, sobre as suas motivações, desafios. E eu tenho uma primeira pergunta para você. Quando você teve certeza que iria ser candidato nessa última eleição para vereador? Ô Hudson, há 3 anos atrás, né, o Diogo, ele me deu a oportunidade, prefeito Diogo, no qual quero mandar um abraço aqui para ele, nosso líder. Ele me deu a oportunidade de estar coordenador das feiras da cidade de Resende. Nós temos aí a feira do Acesso Oeste, que era no sábado, e nós mudamos lá para a Grande Alegria, lá no Rodão. Sexta-feira lá no Tobogã e sábado a feira lá no Parque das Águas. Quando assumimos a feira, né, nós tínhamos ali 70 barracas, em 6 meses fomos para 150, levamos Ara Kids, reformamos o palco, melhoramos os shows, infraestrutura melhor para os feirantes lá no domingo. E há 3 anos começou um burburinho, por que você não vem candidato? Eu não pretendia ser candidato, não passava na minha cabeça, tanto que em 2016 eu não fui candidato, em 2020 eu não fui candidato. E aquilo começou. E como eu fui para a Catedral, né, nós fomos para a Catedral Emanuel, né, através da minha esposa, a Gabi, eu não tinha muito amizade com o Hudson na época. E um belo dia, numa inauguração de uma obra da prefeitura, nós conversando ali, o Hudson falou, pô, Thiaguinho, eu tô com desejo de ser candidato e tal. Eu falei, Hudson, tem uma galera falando comigo também, porque você não vem candidato e tal. E eu falei assim, cara, eu não quero ser candidato. Mas o Hudson falou, vamos sentir o termômetro das ruas. E assim a gente sentiu, né, o termômetro. O Thiaguinho estava na rua devido à feira, o Thiaguinho da feira e tal. E nós decidimos, há 3 anos atrás, né, iniciar nessa jornada. Começamos ali no meu Corsinha, saímos de casa às 7 horas da manhã e Verdade. Todos os dias na casa das pessoas, apresentando esse projeto, pedindo um voto de confiança e tudo direcionado por Deus. E hoje nós estamos aqui, né, no nosso primeiro mandato, com muita coisa para fazer pela nossa cidade. Legal. Thiaguinho tá falando aí, eu até me lembrei aqui, as lágrimas vieram aqui nos meus olhos, porque foi um tempo bem difícil, né, Thiaguinho?
Muitas das vezes a gente não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. Foi. E Deus enviou muita gente para ajudar. Tiaguinho, tô contigo, pô, acredito no projeto, vai dar certo. Verdade. E Tiaguinho, eu gostaria que você falasse também pros nossos amigos qual foi o momento mais difícil da campanha para você, cara? Que você pensou assim, pô, cara, será que vai, velho? Cara, quem já participou de uma campanha sabe o quão difícil é. É muito difícil, muito difícil. Mas eu vou te falar que o momento mais difícil da campanha foi a reta final. Porque você fica muito esgotado, não só fisicamente, mas também mentalmente, porque é muita pressão, né? Muito. Porque existe, eu não falo nem por trás, eu digo ao lado de você, existe um grupo muito, muito grande. São muitas famílias, muitas pessoas que acreditam no projeto. E você para e olha e fala, cara, será que vai dar certo, cara? Porque essas pessoas estão aqui acreditando em você, acreditando Sim. no seu projeto, né? Você, através do mandato, você pode ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, assim, é muita responsabilidade. E eu lembro que na reta final, né, a gente teve, né, eu e o Hudson mesmo, algumas discussões ali do nada, um negocinho já virava uma bomba. Então, assim, mentalmente para mim, eu lembro que no meio da campanha, ninguém sabe disso, mas eu tive uma crise muito forte de ansiedade, meu coração disparou, eu tive que ir para a UPA no meio da campanha. E o médico chegou para mim lá e falou, Tiaguinho, segura a onda, porque senão você não vai aguentar chegar até o final da campanha. Então, assim, é um momento muito tenso, mas é muito gratificante também, né, você receber os votos, né, que nós recebemos e poder estar hoje, vereador, servindo nossa cidade. Valeu a pena cada suor, cada lágrima, valeu a pena. Tiaguinho, teve algum momento na caminhada ali que você pensou em desistir, brother? Hudson, por todo o processo, né, que nós passamos, quando eu falo nós, é todo o grupo, né? Todo o processo que nós passamos, em particular, em algum momento desse processo eu passei, eu nunca pensei em desistir. Que bacana, cara. Nunca passou na minha cabeça eu vou desistir, nunca. E sabe por quê, Hudson? É no momento da crise, no momento da maior, que o bicho pega, que você vê quem é quem. Deus vai mostrando para você quem é quem. Então, nesse momento que nós decidimos ser candidato, a gente foi humilhado, muitas pessoas zombaram da gente, riram da gente, e as pessoas foram se afastando. E aquelas pessoas que de fato acreditavam, elas foram se aproximando. E a minha oração foi o seguinte, fala, Deus, envia homens e mulheres de Deus para caminhar conosco nesse projeto. Legal. Então, Deus tinha colocado no meu coração, vai, somente vai. E eu fui. Veio você, foi vindo um time, veio o Wallace, veio Rafael, Érica, veio Andressa, veio Marcelinho, veio todo mundo. Existe um grupo gigantesco ao nosso lado. Então, assim, isso me dava força. E mostrava, Deus falava comigo, vai que eu sou contigo. Legal. Não desanime, porque a minha alegria vai ser a sua força. E sempre com um sorriso no rosto e muitas das vezes sangrando por dentro, chorando por dentro. Mas Deus falava assim, vai. E eu fui. E Deus nos trouxe até aqui para a honra e glória do nome dele. Amém. Eu confesso que em determinados momentos, Tiaguinho, é porque assim, o mistério era com você, cara. Era para você ser o candidato. Cada dia que passa eu tenho certeza disso, porque você não teve dúvida. Mas em alguns momentos eu confesso para vocês que eu tinha dúvida, eu tinha medo. Meu Deus, será que vai dar certo, cara? E pro Tiaguinho eu falava, Tiaguinho, vai dar certo, cara. E por dentro eu falava aquela dúvida toda. E aí a Andressa, vai dar certo, amigo. Acredito, Marcelinho, Hudson, nós vamos ganhar. Eu ligava pro Rafael Bassi, cara. Adriano. Eu ligava pro Adriano, a gente precisa preparar o Tiaguinho, cara. Porque pode dar certo, pode não dar. Mas o Tiaguinho, e aí tá a diferença da liderança, Tiaguinho. Você sempre acreditava. Você passava pro grupo. Hudson, vai dar certo. Fala aí da primeira reunião, Tiaguinho. A nossa primeira reunião, você diz a primeira lá ou a primeira na pré que eu quis fazer a reunião lá? A gente fez duas grandes, né? Sim. Então, nesse processo, né, da campanha, Deus colocou no meu coração assim, o seguinte, cara, faz uma reunião. Isso era na pré-campanha. E assim, a gente acelerando. 7 da manhã, meia-noite, segunda, feriado, não tinha final de semana, a gente acelerando. E eu lembro quando eu fui levar pro grupo, o Hudson ficou, cara, fazer reunião. Eu falei, cara, mas eu acho que vai ser a nossa virada de chave, fazer reunião e tal.
Mas eu confesso pra vocês que fazer uma reunião, reunir pessoas, assim, né, ainda mais para se tratar de política, é difícil. E assim, a gente estava num momento crucial. Porque política você tem que mostrar força. Não tem jeito. Né? Política é feito com pessoas, é feito com grupo. E na pré-campanha a gente decidiu fazer essa reunião. Eu me lembro que estava chovendo no dia, estava frio. A gente fez lá na Nova Alegria. Aí quando começou a dar o horário, a gente falou, 10, 60 pessoas, beleza. Acho que até 80, a gente estava com aquela expectativa meio assim. E eu com frio na barriga, danado, morrendo de medo. E Deus foi tão fiel na nossa vida que a nossa primeira reunião deu 250 pessoas. Legal. Foi algo assim sobrenatural. Eu lembro quando acabou a reunião, eu só chorava, agradecendo a Deus. Então, assim, não é fácil, né, cara? Acho que todo mundo tinha que passar por essa experiência um dia. Bacana, de ser candidato um dia, porque você cresce muito também no decorrer, não só da pré-campanha e desse processo eleitoral. Legal. Eu lembro, a gente pedia a Kombi dos amigos emprestado, o Marcelinho, o Corsinho do Thiaguinho quebrando toda hora. O Adriano tinha que consertar o carro. Mas, pô, muito bacana, Thiaguinho. Ô, Thiaguinho, você hoje, cara, você se enxerga mais como político ou mais como, você usa muito a palavra servir, ou mais como servidor ali, servir mesmo o próximo ali na essência da palavra? Ô, Hudson, eu costumo dizer para as pessoas que eu sou um servo. Legal. Eu sempre serei um servo. A política um dia vai passar. Boa. O poder ele vai passar, né? A política ela vai passar, mas eu sempre vou continuar sendo um servo de Cristo aqui na Terra. Boa. Então, assim, hoje para definir, eu sou um servo que estou político. Eu não me vejo um político, apesar de estar vereador, né? Eu estou político, mas hoje o Thiaguinho é um servo. Né? O poder vai passar, isso aqui um dia vai passar e a gente procura deixar um legado lá na frente, mas hoje eu sou servo. Eu sou um servo que estou vereador da minha cidade. Bacana, Thiaguinho. Thiaguinho, qual foi a sua maior surpresa depois que você ganhou a eleição? Eu tive várias surpresas. Agora, assim, a maior surpresa, uma coisa que mexeu muito comigo e mexe até hoje, eu procuro ainda entender um pouco. Porque, assim, você estar vereador não quer dizer que você virou Deus, né? Não quer dizer que você vai resolver as coisas do dia para a noite. E existem algumas pessoas que acham que, cara, Thiaguinho vai resolver tudo. Infelizmente, eu não tenho esse poder. Então, assim, essa foi uma das surpresas minhas, que devido ao fato de estar vereador, não quer dizer que a gente vá conseguir resolver tudo. Por mais que a gente tente, a gente lute, né? A gente tem uma equipe excepcional, a gente tem um governo que tem fazendo a diferença em Resende, com o nosso prefeito Tandy, dando continuidade a tudo que o nosso prefeito Diogo fez. Então, assim, isso me deixou meio assim, sabe? Eu procuro mostrar para as pessoas, eu não sou Deus para resolver tudo, mas a gente procura ao máximo dar atenção, servir, né? Graças a Deus, na maioria das demandas que chegam, a gente consegue resolver, mas é uma surpresa que eu fiquei meio assim, mas a gente vai aprendendo ao longo do mandato. Legal, Thiaguinho. Eu vou falar uma palavra agora, mas se você quiser responder com mais de uma, não tem problema, beleza? Uhum. Vamos fazer essa dinâmica aqui que eu acho que vai ser legal. Fé pra você, em uma palavra. Fé é tudo. Bacana. Família. Família, base. Gabinete. Bênção. Legal. Gabinete, nós temos as nossas queridas irmãs ali, né, Thiago? Ali, quietinha ali. Elas estão tudo rindo de mim ali. Ontem foi aniversário da Andressa, ela fez o aniversário dela, não chamou ninguém do gabinete. Isso aí. Mas hoje vai rolar uma pizza, alguma coisa tem que rolar aí. Vai sim. Mas vai rolar. O que significa verdade pra você, Thiaguinho? A verdade pra mim sempre é verdade. Bacana, cara, bacana. É o que o nosso presidente fala, né, Thiaguinho? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Boa. Deus. Fiel. Igreja. Comunhão. Propósito. Propósito, cumprir. Legal. Thiaguinho. Thiaguinho. Cara, eu sou... Thiaguinho... Eu sou servo. A Andressa passando a colinha pra você ali. Servo, mas o Thiaguinho é um pouco... Eu me vejo muito amigo das pessoas, cara. De verdade. Eu sou muito amigo mesmo, cara. Bacana, Thiaguinho. Legal. Eu poderia falar inúmeras coisas aqui porque o Thiaguinho é isso mesmo que você tá falando aqui, cara. Você é um camarada diferenciado, Thiaguinho.
Eu lembro que... Falei, Thiaguinho, eu vou botar fé em você, cara. E, meu irmão, meu nome tá na... Gente, eu me preocupava. Eu falava pro Thiaguinho todo dia. Meu Deus do céu. Gente, o pessoal da igreja, Thiaguinho, pelo amor de Deus, cara, se é isso mesmo. E o Thiaguinho é esse camarada, é um servo, é amigo, é um cara verdadeiro. Parabéns, Thiaguinho. Legal, cara. Ó, vai pagar minha pizza hoje, hein? Tá, o negócio tá bom. Thiaguinho, o que significa Hudson pra você? Pô, cara. De novo? Que botou isso aqui. Cara, o Hudson eu já falei aqui. Mala, chato. Mas assim, o Hudson foi o cara que lá na frente, que lá atrás, ele acreditou no projeto, ele abraçou o projeto, né? Foi o que ele disse aqui, ele tinha muito essa preocupação, né? Mas quando Deus coloca algo no nosso coração, ele assim, é extraordinário. E o Hudson foi uma peça fundamental para isso tudo, é uma engrenagem. Pô, o pessoal vai achar que eu tô querendo me achar, pô, mas foi eles que fizeram aqui, ó. Não, mas assim, ele é mala e ele é chato. Quem sabe, quem conhece, sabe o que eu tô falando. Os irmãos dele sabem, então vocês sabem o que eu tô falando aqui. Ô, Thiaguinho, vamos lá então, cara. Vamos falar um pouco de você fora ali do gabinete, fora da vida política. Eu quero saber um pouco sobre sua vida pessoal, fé, rotina. Como que você se comporta como marido? Eita. Ai. Vamos pular essa parte? Assim, cara, eu louvo a Deus, né? Glorifico a Deus. Eu sou casado há 14 anos com a Gabi, né? Pai de 2 filhos, do Juan e do Bernardo. Como eu disse, né? O Thiaguinho de lá de trás, o Thiaguinho de hoje, eu melhorei muito. E não sou o melhor marido, não, cara. Eu falo isso com a Gabi me cobra muito isso, né? Que às vezes a gente quer passar uma coisa que a gente não é. E assim, eu sou muito transparente em relação a isso. Eu sei que eu preciso melhorar, né? Eu estou melhorando, né? A igreja me ajuda muito, o pastor me ajuda muito. A Gabi, ela me ajuda muito. A Gabi, ela tem um peso muito forte de hoje eu estar aqui. Um dia eu quero contar o meu testemunho aqui para vocês, né? Da onde Deus me tirou e da onde Deus me colocou. Mas eu lembro quando eu chegava em casa, tinha uma mulher de joelhos dobrados olhando por mim, para Deus me tirar de onde Ele me tirou. Então, assim, eu procuro melhorar, não sou o melhor marido. Infelizmente, Gabi, eu não sou. Mas eu procuro melhorar, ela sabe disso, a gente se cobra, mas a Gabi é uma grande parceira, uma grande amiga, que esteve, está e sempre estará ao meu lado. Bacana, Thiaguinho. Mas isso daí, melhor marido, ninguém é, né, cara? Nós somos... A Natália fala isso também. A Natália fala isso também. Nós estamos sempre aprendendo, estamos em construção. Verdade. Thiaguinho, fala pra gente, cara, como que você lida com as cobranças que vêm de fora? Como que você lida com essas cobranças públicas? Afeta muito a sua vida pessoal? Como que tá sendo pra você, cara? Hudson, no início do nosso mandato, nos primeiros meses ali, eu achei que eu ia ficar maluco, ficar doente, porque são muitas mensagens que a gente recebe e eu sempre quero dar atenção para todo mundo, eu sempre quero responder a todo mundo. Então, assim, no início, eu me cobrava muito, né, de não estar ali respondendo de imediato, de não estar dando feedback, mas foi o que eu disse para você. É nesse momento que a gente sabe quem é quem. É nos momentos difíceis, é nos momentos da cobrança, porque estar vereador é uma responsa muito grande. Não é fácil você estar vereador de uma cidade como Resende, né? Nós fomos eleitos com 953 votos, mas hoje eu represento 130 mil pessoas. As minhas ações representam 130 mil pessoas aqui na cidade. Então eu procuro lidar com essa pressão hoje, com 6 meses de mandato, com mais tranquilidade, conversando com as pessoas, ouvindo a opinião das pessoas, para a gente procurar não errar, né? Eu sou falho, eu sei que eu vou errar, mas a gente procura ao máximo não errar e a gente sempre está ali de fato fazendo o que tem que ser feito. Então hoje eu lido com a pressão com muita, vamos dizer assim, mais tranquilo do que nos primeiros meses de mandato. Bacana. Ouvindo bastante, filtrando muita coisa. A gente tem que filtrar muita coisa. Então, antigamente eu não filtrava, eu absorvia muita coisa. Bacana. E vocês têm me ajudado muito também, vocês que estão lá no gabinete, as pessoas que estão ao meu lado, têm assim, me ajudado a entender esse processo, né, que não é fácil. Mas hoje eu estou mais tranquilo em relação a isso. Legal, Thiaguinho, bacana. Vamos acelerar um pouco, Thiaguinho, porque o bate-papo tá tão maneiro que... Já vai acabar já? A gente tava preocupado, falei, pô, Thiaguinho, será que
Será que vai dar meia hora de bate-papo? E aí agora a gente tem que acelerar, porque bacana. Mas é só o primeiro, pessoal. Só o primeiro. É só o primeiro, tem muita coisa boa pra chegar aí. Nós vamos trazer várias celebridades aí da política, né, Thiaguinho? Vários pregadores, pastores. Queremos trazer o pastor Rodrigo aqui logo também, né, Isso aí, Thiaguinho? o pastorzão vai sentar aqui, se Deus quiser. Vamos trazer também aquele pregador lá do Rio de Janeiro, que você pegou o contato dele. Tem muita coisa boa pra vir aí, gente. Thiaguinho, vamos falar sobre visão de futuro. Como que você se imagina daqui a 10 anos, meu querido? Como eu me imagino daqui a 10 anos? É. Mais bonito do que hoje, com certeza. Você deu uma mudada no cabelo aí, né, Thiaguinho? Eu tô tentando mudar aqui, cara. O pessoal falou que aí tá bonito, cara. Mas principalmente o Digão, que vai assistir isso daí, ele falava que eu tinha cabeça de ovo, porque o cabelinho coisa. Aí agora estamos chamando de Pablo Marçal. Não, mas você tá bem, cara. Tá bonitinho. Você tá bonito, tá bacana. Bonitinho. Tá bacana. Mas, Hudson, eu me vejo daqui a 10 anos um cara muito melhor do que hoje, né? Eu creio que eu vou aprender muito, né, nesse nosso primeiro mandato. E se Deus assim permitir, daqui a 10 anos, tá no terceiro mandato, por que não? Se assim Deus permitir, e a população também. Bacana, Thiaguinho. É algo que eu me pergunto muito, que eu converso muito comigo mesmo, cara, o que eu vou deixar, cara, quando eu partir dessa terra? E eu queria te fazer essa pergunta, Thiaguinho. Qual que é o legado, cara, que você quer deixar pro Bernardo, pro Juan? O que você quer deixar marcado na vida dessas pessoas, cara? É o legado. É aquilo que o bispo conversou com a gente, e a gente agora tem uma lei em Resende, o Dia do Legado. Eu procuro deixar um legado não só para os meus filhos, né, para o Bernardo, para o Juan, mas para toda a cidade. Um legado de servo na cidade, de trabalho. Legal. Né? Eu quero os meus filhos poderem olhar para trás e falar assim, poxa, o meu pai... Ele trabalhou pela cidade de Resende e deixou um legado de um cara honesto, de um homem trabalhador, de um homem que de fato honrou a população, honrou a sua cidade. Então tudo que eu faço hoje, Hudson, eu sempre falo, que a gente plantar hoje, a gente vai colher amanhã. Então eu sempre procuro plantar coisas boas para lá na frente a gente ter um futuro melhor, né, para os nossos filhos, para os nossos jovens, para as nossas crianças. Então esse é o legado que eu quero deixar, de um homem que honrou a cidade dele com muito trabalho, com muita honestidade e com muito comprometimento. Bacana, Thiaguinho. Thiaguinho, qual que é o tipo de mudança, cara, que você sonha em ver na política? Nós sabemos que hoje a política vive um momento muito sensível, né, cara? Difícil. A população parece que está um pouco dividida, em guerra, os extremos. Com medo. As pessoas têm medo de se manifestarem. De se posicionar. Exatamente, cara. E eu acredito que essas pessoas, às vezes, é até uma maioria, cara. Sim. É uma maioria que está em silêncio por medo. Ali. Então, o que você acha, cara, dessa política, do cenário atual brasileiro? Hudson, eu sonho em ver uma política do diálogo, cara. Sabe? Uma política sem muito... Sem os extremos. Sem o extremo. Tudo que é extremo é ruim. Né? Tanto da direita quanto da esquerda. Então a gente tem que ter o equilíbrio. Acho que a primeira parte aqui, achar o equilíbrio e achar o diálogo. E o respeito. Né? Eu sou um cara de direita, eu sou conservador. Mas eu tenho que respeitar a opinião do próximo também. Claro. Eu não sou o dono da razão. É a pluralidade de ideias, né, Thiago? É isso aí. Então, assim, eu acho que o Brasil hoje precisa de um equilíbrio. Ele precisa achar ali... Eu sei que é difícil falar de equilíbrio nesse cenário que a gente está vendo aí de STF, dessa ditadura do judiciário que a gente está vivendo hoje. O ativismo judicial ali, né? Ativismo, infelizmente. O que era os caras para estar defendendo a nossa Constituição, é os caras que estão rasgando a Constituição. Mas eu creio, né, a gente tem que ter fé, a gente tem que trabalhar para isso, e nós vamos trabalhar para isso, para a gente, através da política, achar esse equilíbrio, achar o diálogo, e buscar ter uma cidade, um estado e um Brasil cada vez melhor. A próxima pergunta você já respondeu. Eu queria te perguntar, se você pudesse mudar alguma coisa no cenário atual, você tiraria os extremismos, então? E o presidente da República também. Assim, eu tiraria... Assim, já que você levantou essa bola, o que você tá achando, Thiaguinho, do governo federal, do presidente? Assim, é um desastre anunciado, né? Não tem o que falar, né? É só você andar nas ruas, você andar aí dentro das comunidades, né, que você vai ver que não tá legal. E assim, a gente precisa trocar. E daqui a um ano é eleição. Então, assim, eu vou trabalhar muito pra gente... o que você quer trocar hoje? É o presidente da República.
entendeu? Vamos trocar o presidente da República e a gente vai conseguir. É o que o Nicolas Ferreira fala, o deputado federal Nicolas Ferreira fala. O presente é deles, mas o futuro é nosso. Bacana. Não vai dar tempo da gente falar sobre o Nicolas Ferreira aqui, né, Thiaguinho? Mas no próximo episódio nós vamos falar que você foi lá, né, visitou ele te deu uma atenção. Muito boa. É uma grande inspiração pra você, né? É isso aí. Bacana. Thiaguinho, pra gente fechar então, pessoal, nós já estamos indo pro final, mas... Pô, mas já? Tem muita coisa ainda, né, Thiaguinho? Pô, que bacana, cara. Foi muito legal. Obrigado aí pela oportunidade de estar caminhando com você. E, pô, maneiraço, Thiaguinho. Mas vamos lá. O que ninguém sabe sobre você, Thiaguinho? Mas deveria saber. Acendo meu cartão. Sacanagem. Ô, cara. Pode não parecer, mas eu sou um cara muito tímido. É mesmo, Thiaguinho? Eu sou tímido, eu tenho vergonha. Assim, então eu preciso até melhorar isso, né? Eu tô meio ainda assim para desenvolver, né, as falas como vereador, né, em alguns lugares que eu vou, mas eu sou tímido, cara. Sou um cara tímido. Ô, gente, se o Thiaguinho é tímido, eu não sei o que eu sou mais. Mas ele tá falando que realmente o Thiaguinho é meio tímido. Quando a gente foi lá em Brasília, eu tinha que ir bater nas portas do gabinete e ele ficava com a cara vermelha pra caramba. Mas o Thiaguinho é um moleque nota 10. Vamos lá, Thiaguinho, tá acabando, hein? Thiaguinho, você tem alguma dica? Quem que é o próximo convidado do nosso podcast? Eu tenho. Solta aí pra galera. Eu tenho a dica, até anotei aqui, ó. Deixa eu falar a dica pra vocês. A dica do nosso próximo candidato. Candidato. Pegou, ó. Vocês vão entender. Deu uma confirmação aí, ó. Bom, do nosso próximo entrevistado, ele trocou o jaleco branco pelo paletó. É mesmo, Thiaguinho? Que isso? Seu rosto já esteve por 5 vezes rodando aí a cidade. Ele é de família tradicional na política. Ele carrega no sangue o amor de Resende e está sempre onde o povo está. Se tem festa, ele está. Se tem velório, ele está. Até velório, Thiaguinho? E eu vou parar por aí. Parar por aí. É nosso amigo, Thiaguinho? É um grande amigo. Pô, bacana, cara. Tá aí, pessoal, o spoiler aí do nosso próximo podcast. O que a galera pode esperar, Thiaguinho, dos nossos próximos bate-papos aí? Cara, vai ser isso aqui. Muita verdade, muita transparência. Muita resenha. Muita resenha. A gente quer que esse Atitude Cast aqui, que esse programa seja para isso. A gente vai debater aqui, né, de vários assuntos, política, exatamente, futebol. Vamos discutir a sociedade aqui, Thiago. Sociedade. Vamos ter vários convidados aqui, vamos ter político, vamos ter empresário, vamos ter pastor, vamos ter líder de jovem, vamos trazer a juventude para cá. Então, assim, e você que queira participar também, manda mensagem aqui pra gente, pô. Vamos bater um papo legal aqui. Bacana, e a gente quer aprender também com os convidados. Como eu disse, a gente não é profissional da área, a gente não entende nada, mas a gente quer resenhar com vocês aqui através do Atitude Cast. Ô, Thiaguinho, mas eu acredito muito, cara, que o Atitude Cast vai crescer bastante ainda. Amém. Daqui a um ano a gente vai olhar pra trás e falar, caramba, Thiaguinho, ainda bem que a gente começou. Não é isso? É isso então aí. Nós queremos agradecer a você que ficou aqui com a gente até o final. Muitíssimo obrigado. Queremos agradecer também o nosso... o dono do canal e o convidado também de hoje, Thiaguinho. Manda um abraço pra galera, agradece o pessoal aí também, Thiaguinho. Pessoal, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui, né? Mais um projeto que Deus colocou em nosso coração para ser um canal aqui da gente estar mais próximo, né? Esse Atitude Cast, que possa ser canal de bênção na sua vida. Então, tenha paciência com a gente, né? É o primeiro podcast. E eu creio que os próximos serão melhores do que foi hoje. Mas nos acompanhem aqui, nos sigam lá no canal do Atitude Cast _TH. Atitude Cast _TH. Nos acompanhem por lá no YouTube. Rapaz, a gente tem o YouTube agora, que legal. O negócio tá chique, Thiaguinho. Caramba, eu tô muito feliz. O negócio tá chique demais. Obrigado, galera. Esse canal aqui, Thiaguinho, foi feito mesmo para mostrar que a política também é feita com seriedade, feita com fé, feita com coração, e que nós acreditamos muito na boa política, né, Thiaguinho? Acreditamos muito na geração que Deus tem levantado de novos políticos. Amém. O Thiaguinho faz parte dessa geração que vai mudar a história desse país. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos.
Aguardamos vocês na próxima. E eu acho que na próxima vai explodir isso aqui, Thiaguinho. Vai explodir, vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Valeu, galera. Um beijo no coração. Fazer um brinde pra galera aí, ó. Sobe a vinheta aí, meu diretor. Valeu. Um beijo, galera. Um abraço. Valeu. Rapaz.